Então, isso é o que a gente chama de Estado patrimonialista, quando o interesse privado atinge a esfera pública. E não há uma separação rígida entre o que é público e o que é privado. Por isso que eu dizia agora há pouco que o Estado brasileiro e suas instituições, do ponto de vista buarquiano, são um puxadinho, uma extensão da vida privada. Então, isso explica porque... A dificuldade que a gente tem de fazer essa separação. Exatamente. Porque o país patina nisso, né, há um tempo. Não se pode dizer que não tenham pessoas que não tenham tentado isso de alguma maneira. Acho que não com poder, não Sim. que tenham chegado ao poder, mas que existe muita gente que tentou, ou muita gente que falou, discutiu isso, como o próprio Sérgio. Mas a gente tem uma dificuldade enorme, o país, né, tem uma dificuldade enorme em despersonalizar as instituições. É o que o Sérgio Buarque discute no último parágrafo de Raízes do Brasil. Ele diz que existe um demônio pérfido aqui no país que faz com que as instituições, que geralmente são importadas, né, dos modelos americanos, europeus, né, o que a gente tenta instituir aqui enquanto normas de impessoalidade, existe um abismo entre essas instituições e o nosso modo de ser. Então, seja qual for o modelo que a gente aplique, a cordialidade sempre vai deturpar esses modelos. E aí que vem uma discussão que eu acho que é interessante com o falecido Antônio Cândido, né? Ele inventou a tese de que o Sérgio Buarque caminha por uma via liberal, dizendo que ao aplicar as instituições democráticas, comércio, etc., a gente reduziria esse papel patrimonialista e da cordialidade na nossa sociedade, né? Mas a pesquisa que eu fiz fez uma releitura desse último capítulo do Brasil que se chama Nossa Revolução, entre aspas, que é uma ironia, na verdade. Né? Então, nesse capítulo, o Sérgio Buarque começa a testar tudo. Se a gente aplicasse o fascismo, se a gente aplicasse o liberalismo, se a gente aplicasse o comunismo, e aí o Sérgio Buarque chega mais ou menos a essa conclusão de que qualquer que fosse o modelo, todos eles iriam sucumbir diante da cordialidade. Deturpados. Exatamente. Por quê? Porque o interesse privado predomina sobre o público. Isso explica em boa medida porque personagens tradicionais da esquerda aqui do Brasil, ou até mesmo os mais conservadores, todos caminham de mãos dadas. Afinal, né? acabam sendo tragados pela mesma... O papel dessas construtoras todas, né, nesse processo de corrupção. Qual que é a fronteira entre o público e o privado? Isso não existe aqui. Isso também vai se dar na forma como a gente construiu as cidades, né? Por exemplo, as leis das calçadas aqui é uma lei da época colonial, quando o dono da casa é responsável pela calçada, né, pelo calçamento e não a prefeitura. Por isso que a gente vê uma coisa aqui nas cidades brasileiras que a gente não vê nas principais cidades europeias, né? Parece que as cidades europeias foram esculpidas por um artista, né? As casas são muito parelhas, uma fachada muito parecida com a outra. E aqui não, né? O que acontece? Cada dono da rua se sente dono o dono da casa se sente dono da própria rua, né? Tanto é que você vê, às vezes, donos de bares fechando ruas sem permissão da prefeitura. Teve toda a polêmica aqui com a ciclofaixa, né, do Haddad, quando muita gente diz, não, aqui na frente do meu estabelecimento, não vai. Aqui é meu lugar. Não é, a rua é pública. Então aí você começa a ver como no nosso pensamento, né, nosso comportamento simbólico, não existe essa distinção entre o público e o privado. Do jeito...